Salmo 119, do verso 41 ao verso 45, diz assim: Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa, e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, eu observarei de contínuo a tua lei para todos sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Vamos orar mais uma vez. Amado Senhor e Salvador, exaltamos o glorioso nome do Senhor nesta manhã do dia do Senhor, em que o teu povo se ajunta solenemente para exaltar a tua majestade. Ó Pai Santo, que o Senhor aceite a nossa adoração e que o Senhor se agrade em falar ao nosso coração neste instante por meio da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, há uma expressão usada com bastante abundância por nós cristãos evangélicos de um modo geral, que é mais falada do que vivida. A expressão é aquela que diz: a Escritura é a nossa regra de fé e de prática. Nós enchemos a boca para falar assim, mas por vezes a prática é muito distante dessas palavras que nós afirmamos. Muitos crentes têm vivido bem distante daqui da aplicação da verdade que há nesta declaração. E no mundo caído em que nós vivemos, no mundo quebrado, você vai passar por dificuldades, você vai enfrentar dificuldades nas mais variadas áreas da sua vida. E quando estas coisas acontecerem, você não tem que se espantar. Você não deveria se espantar. Afinal de contas, nós estamos no mundo caído e nós vivemos no meio de homens pecadores. Pecadores que estão distantes de Cristo, pecadores que já foram redimidos por Cristo, mas que além ou apesar de terem já sido redimidos, ainda não são perfeitos como Cristo é, e por isso também cometerão pecados. Então haverá problemas de fato ao longo da vida. Talvez você seja alvo de perseguição, talvez você seja alvo de calúnias, talvez você tenha de enfrentar a realidade de pessoas sendo maledicentes ao seu respeito. Estas coisas são infelizmente bem comuns num mundo que está quebrado. E o que você precisa saber é como lidar com estas questões. O que você precisa aprender por meio da Escritura, da Palavra de Deus, é como se portar quando estas coisas vierem sobre a sua vida. Como eu afirmei, muitos crentes vivem de forma totalmente contrária àquilo que a Palavra de Deus diz, a prática da Palavra, principalmente diante desses tipos de problema: perseguição, calúnia, maledicência, e acabam agindo de acordo com aquilo que os seus corações desejam e anseiam, conforme o modo de agir desse mundo caído. Quando você olha então para estes 5 primeiros versículos, talvez você tenha reparado que hoje eu não li só 4, eu li 5 versículos, para na verdade dar sentido ao texto. São os 5 primeiros versículos desta sequência de versículos começados pela letra Vav. A letra Vav é a 6ª letra do alfabeto hebraico. Esse texto pode auxiliar você em momentos como este que eu descrevi anteriormente, porque ele mostra que você precisa da palavra de Deus. É isso que você tem aqui nestes 5 primeiros versículos. Você precisa da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus, primeiro, diz o salmista, para responder àqueles que afrontam a você.
E eu vou ler de novo os versos 41 e 42, preste aí atenção. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação, segundo a tua promessa, e saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. No verso 42, primeiramente, o salmista está fazendo uma afirmação: olha, Senhor, eu terei condição de responder a quem me afronta. E aqui você precisa lembrar de algo que ele já havia dito lá no verso de número 22. Dê uma olhada. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Ou seja, lá no verso 22 você nota, você percebe que o salmista estava preocupado com o fato de ser alvo de acusações caluniosas, de homens que falavam contra ele. E agora novamente ele menciona o mesmo tipo de problema, pessoas que o estavam insultando. E diante deste quadro, diante desse pedido, o que este salmista está fazendo? Ele está pedindo para que Deus seja misericordioso para com ele. Ele está pedindo para que a salvação de Deus o alcance. Então perceba, ele tem um problema aqui com os homens, e ele apela a Deus, dizendo: Senhor, que o Senhor seja misericordioso, que a salvação do Senhor venha me alcançar. O salmista está orando e pedindo socorro ao Senhor, porque ele confia extremamente na palavra do Senhor. É a isso que ele se refere quando ele termina aqui a sua oração, evocando a promessa do Senhor. Veja, no verso 41, ele está falando: venha sobre mim as tuas misericórdias e a tua salvação, segundo a tua promessa. Por que ele entende que ele pode, diante da sua dificuldade, se aproximar do Senhor e orar pedindo que o Senhor lhe seja misericordioso, e orar pedindo que o Senhor o salve? Porque ele crê que a promessa do Senhor faz referência a isso. Ele crê que a palavra do Senhor menciona que isso é do feitio do Senhor, que essa é a promessa do Senhor para todos os que o temem. E você, diante dos seus dilemas, das afrontas que você recebe, das perseguições, você, quando é alvo de maledicência, precisa aprender com o salmista, precisa aprender a recorrer ao Senhor, pedindo a Ele de acordo com a palavra, porque o salmista está fazendo um pedido que está baseado na palavra, na promessa de Deus. E isso significa que nós não podemos pedir a Deus aquilo que Ele não prometeu na palavra. Deus está comprometido com aquilo em que Ele empenhou a sua palavra. E se Deus empenhou a sua palavra, ore, peça, rogue ao Senhor, mas não espere que Ele atenda quando você está pedindo de forma totalmente contrária àquilo que Ele tem estabelecido nas Escrituras, porque de fato não há garantia alguma de que Deus responderá orações assim. Então, diante dos seus dilemas, qual é a primeira coisa que você faz? Como é que você se porta? Você sabe que alguém está te afrontando, você sabe que alguém falou mal de você. A primeira reação é ir até o Senhor, ou já é ficar irado? Ou já é começar a pensar num plano de vingança? Ou ainda tentar resolver o problema, onde quer que você esteja, falando a respeito da sua justiça e de como você está sendo alvo de perseguição, e de quão coitado você é, porque as pessoas estão falando sobre você, e você precisa agora defender a sua honra. Você fica buscando momentos para falar e reafirmar
o seu caráter ilibado, qual é a primeira reação? Porque há muitos que, diante de uma situação que alguém começa a espalhar mentiras sobre você, eu vou usar qualquer oportunidade que eu tenho para dizer que eu não sou isso. Eu estou somente focado nisso. E com o passar do tempo, o único assunto que há na minha boca sou eu mesmo e a minha justiça. Eu não perco oportunidades para testemunhar a respeito de mim e da minha justiça, para que todos saibam que eu não sou aquilo que as pessoas estão dizendo, para que fique bem claro que a minha vida é totalmente diferente daquilo que estão me acusando. E aí eu fico no samba de uma nota só, falando a respeito de mim e da minha justiça. E para que isso não aconteça, você precisa estar firmado na promessa de Deus. Ele promete cuidar dos seus filhos. É por isso que o salmista está pintando o quadro. Olha, estão dizendo isso: Senhor, lembra-te de mim. Senhor, seja misericordioso. Senhor, que a tua salvação me alcance. A sua vida está nas mãos do Senhor. A sua reputação está nas mãos do Senhor. Portanto, é a Ele que você primeiramente precisa recorrer. E você tem garantias na palavra de Deus que Ele vai estar com você, que Ele vai guardar o seu caminho, que Ele vai forjar em você o caráter de Cristo, que nada que aconteça foge ao seu controle, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive essas coisas que não são nada agradáveis, porque convenhamos, não é agradável. Quando você sabe que alguém está falando contra você, quando você tem notícia de que o seu nome está rodando, não é agradável. Mas é o Senhor quem cuida da sua reputação, é o Senhor quem cuida da sua vida, é o Senhor quem está formando em você o caráter de Jesus Cristo. É por isso que o salmista está buscando a Ele segundo a sua promessa, mas ele faz ainda mais. Ele mostra aqui que ele confia no Senhor, e é por isso que ele está orando, e afirma que confia na palavra do Senhor. Veja o 42, mais uma vez. E saberei responder aos que me insultam, porque confio, ou pois confio na tua palavra. Então veja, você precisa da palavra de Deus, porque ela faz promessas de Deus para você, e você precisa da palavra de Deus para responder àqueles que insultam a você. É por meio dessa palavra em que ele confia, que ele espera responder os seus acusadores. Não é por conta da sua justiça, não é por conta daquilo que ele é, mas por conta da palavra. Essa é a confiança que você precisa ter na palavra do Senhor. E se você tiver tal confiança, você irá pedir de forma semelhante ao salmista. Dê uma olhada agora no verso 43. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Percebeu como que o salmista então está desenvolvendo a sua ideia? Olha, as pessoas me afrontam, Senhor, a tua palavra me promete que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é o Salvador. Então, Senhor, que esta palavra não saia da minha boca, para que eu tenha como responder aos meus inimigos. Ele sabe que a verdade está na palavra. Se você quiser encontrar a verdade, não há outra fonte. É a Escritura que você precisa recorrer. E é por causa disso que o salmista roga: Deus, não tire da minha boca esta palavra, para que em tempo oportuno Ele responda. Por que eu estou dizendo em tempo oportuno? Dê uma olhada no 43. Pois tenho esperado nos teus juízos. A hora do confronto, a hora de mostrar àqueles que estão me acusando que as coisas não são bem assim, não é a minha hora.
O Senhor tem reservado o seu momento, o momento em que os seus juízos serão estabelecidos, e ele então se submete pacientemente ao Senhor, ao tempo do Senhor, que dará então oportunidade de resposta aos maledicentes. Aqui você lembra de um outro momento em que o salmista vai dizer assim: esperei confiantemente no Senhor, ou dependendo da versão da sua Bíblia, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Nosso grande problema, creio eu, é o nosso anseio pelas coisas se resolverem muito rápido. Houve um problema, houve alguma situação, houve uma maledicência, eu estou sendo perseguido, eu não gosto, isso é normal, ninguém gosta, e eu quero que acabe logo. Eu oro a Deus, mas eu tento fazer as coisas acontecerem no meu tempo, na hora que eu determino, ao invés de me submeter pacientemente ao Senhor. O salmista então está dizendo no 43, não tires da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado, eu tenho aguardado nos teus juízos. Então você aprende que precisa meditar na palavra de Deus e buscar, com o auxílio do Espírito Santo, ter esta palavra gravada no seu coração, a fim de responder aos adversários. Há tempo em que nós respondemos às nossas circunstâncias mediante a palavra. O maior exemplo disso está na tentação de Cristo, quando o diabo então, vez após vez, começa a tentar levá-lo a pecar. Se você é filho de Deus, mande essas pedras se transformarem em pães. E Jesus responde com a palavra de Deus. É assim que ele responde ao seu adversário. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Eu confio na palavra que procede da boca de Deus. O diabo não desiste e investe um pouco mais e diz: olha, então, se é de acordo com a palavra de Deus e com a promessa de Deus, se jogue do pináculo. Está escrito: aos teus anjos dará ordens ao teu respeito. E aqui Jesus então ilustra aquilo que eu disse: nós não contamos com aquilo que Deus não prometeu. E por mais que isso esteja escrito, não é este o sentido do texto aplicado lá por Satanás. E Jesus então vai mostrar que a palavra não se contradiz, e ele não pode simplesmente pular do pináculo contando que os anjos irão ampará-lo, como o Salmo diz, porque ele não pode tentar o Senhor teu Deus. Também está escrito. O diabo o leva e mostra os reinos do mundo e diz: tudo isso te darei, se prostrado você me adorar. E agora o diabo oferece a Jesus uma solução rápida para tudo aquilo que ali está, porque se você se lembrar bem, o Salmo de número 2 traz uma promessa do pai ao filho. Sabe qual é a promessa que está lá? O pai diz ao filho: pede-me e eu te darei as nações por herança. O que Satanás oferece? Sem sofrimento, sem morte, sem cruz. Tudo isso te darei, os reinos do mundo, se prostrado me adorares. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Jesus responde com a Escritura. Você dá resposta aos seus adversários por meio da Escritura. Busque então a meditar nessa palavra bendita do Senhor. A razão de muitos crentes não saberem se portar diante dos seus problemas e dilemas, diante dos pecados cometidos contra eles, diante das perseguições, das calúnias, das maledicências, é o fato de não terem a palavra guardada no coração.
é o fato de não trazerem à memória aquilo que pode dar esperança, é o fato de saberem, mas não crerem de coração, de que as coisas são no tempo de Deus, na hora que Ele dá oportunidade. E é na Escritura que você aprende, por exemplo, a se portar pensando acerca do tempo e do modo em que você dará a resposta. Por exemplo, abra a sua Bíblia em Provérbios 26, e aqui você tem um texto que muitos acham que é uma contradição e um flagrante erro das Escrituras. Talvez alguém um dia vai chegar para você e dizer: olha, veja como a Escritura é errada, veja como não tem nexo crer na palavra de Deus, porque ela se contradiz de um versículo para o outro. Veja o verso de número 4: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. E aqui então você tem diretamente uma ordem. Olha, sabe o insensato? Não responda segundo a sua insensatez, ou segundo a sua estultícia, porque se você fizer isso, você se tornará como ele. O versículo seguinte: ao insensato responde segundo a sua estultícia, para que não seja ele sábio aos seus próprios olhos. Mas é para responder ou é para não responder? Que negócio é esse? O que o salmista, o que o escritor de Provérbios está dizendo aqui é que há tempo para tudo. Há momentos em que você, diante de um insensato que fala contra você, não deve se envolver naquilo ali, porque isso vai ser uma insensatez ainda maior, um problema ainda maior. Mas há momentos em que você vai se posicionar para que o insensato que está falando contra você não se ache muito sábio. E para isso você precisa do discernimento do Senhor. A hora para falar, a hora para se calar, mas seja falando acerca daquilo que a Escritura diz, seja se calando e dando testemunho da forma que a Escritura diz. Você precisa estar amparado pela palavra. Você precisa da palavra diante dos seus acusadores. Então, para não responder a um insensato, você precisa confiar no Senhor. Para responder, você precisa da sabedoria de Deus no seu coração, da palavra gravada no seu coração. Não trate os caluniadores segundo o seu desejo. Não trate aqueles que pecaram de alguma forma contra você de acordo com a sua justiça, mas conforme a orientação da palavra de Deus. E é claro, o salmista, ao que tudo indica, está falando aqui de caluniadores, de pessoas de fora da comunidade dos crentes, porque nós temos um caminho bíblico para tratar com crentes. Quando irmãos acabam se ofendendo, quando irmãos passam por problemas e dificuldades, o caminho está proposto por Cristo. Se teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. É assim que nós respondemos segundo a palavra. Se ele não ouvir, leve uma testemunha. Se ele não ouvir, dize-o à igreja. Se ele não ouvir, considere-o um gentio e publicano, ou como se fosse um gentio e publicano. Mas como eu costumo dizer, nós por vezes invertemos tudo isso. Nós invertemos o padrão de Jesus. O irmão peca contra mim, você sabe a primeira coisa que eu faço? Eu excluo ele da minha igreja, da minha igreja particular. É por isso que se eu chego aqui e a pessoa que me pecou contra mim está ali, eu estou no canto de cá, eu não quero conversa. É por isso que eu estou o tempo todo tentando evitar, eu já excluí da minha vida. O segundo passo que às vezes nós tomamos é o chamar testemunha. Mas nós não chamamos a testemunha para confrontar o pecador, nós chamamos a testemunha para dizer: olha o que fizeram contra mim, sabe, fulano tem me tratado assim, fulano fez assim, fulano parece que não é crente. Isso não é confrontação bíblica, isso é fofoca, isso é maledicência. Talvez um dia, talvez
eu faça o que Jesus fala para eu fazer em primeiro lugar. Talvez um dia eu vá falar com meu irmão. Não é assim que nós lidamos com aqueles que pecam contra nós dentro do povo de Deus. Nós temos um caminho, é o melhor caminho, porque é o caminho proposto pelo Senhor Jesus Cristo. O salmista continua mostrando que você precisa da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus para dar bom testemunho. Veja comigo agora do verso 43 ao verso 45. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei de contínuo a tua lei para todo sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Você precisa da palavra para dar bom testemunho do Senhor. É isso que você tem aqui. Lembre aqui, no verso 43, o pedido é: não tire da minha boca a tua palavra. Após esse pedido, ele afirmou que iria esperar nos juízos de Deus. Ou seja, ele está se submetendo ao tempo de Deus. Ele está submisso àquilo que o Senhor irá fazer, à oportunidade que o Senhor dará para que ele responda àqueles que o insultam. E agora, nos versos 44 e 45, ele apresenta esta outra razão para você precisar da palavra de Deus. Ele está dizendo: enquanto isso, enquanto eu espero no juízo do Senhor, eu vivo de acordo com a tua lei. Eu cumpro os mandamentos do Senhor. Eu preciso da palavra junto de mim, porque é assim que eu vou observar de contínuo a tua lei. Está no verso 44. Desta forma eu vou observar de contínuo a tua lei. E essa palavra que ele usa, observar aqui, tem o sentido de prestar atenção. Não é simplesmente aquela olhada que você dá. Sabe quando você passa em algum lugar e você repara tudo que está ali, você olhou, e daqui a pouco a pessoa diz assim: você reparou que lá no templo da igreja tem uma luminária ali na parede? Você não, mas você olhou. Você entrou, olhou, deu uma olhada geral no templo, você até viu, mas você não observou, você não se deteve naquilo. É diferente de alguém que chega e a sua atenção é logo captada por alguma coisa. A pessoa chega aqui e fala: olha que interessante, para que deve servir aquela luminária ali? Por que tem uma luminária diferente das outras? Para que ela serve? Por que tem um fiozinho que está aparecendo ali que não tem nas outras? Ele começa a pensar a respeito daquela luminária. O que o salmista está pensando aqui por observar, eu estou prestando atenção, eu dou atenção, eu medito, e esse meditar é para que ele haja em conformidade com a palavra. E mais ainda, ele não está falando de uma atitude pontual, diante do problema que eu tenho, eu vou observar a tua palavra. Não, ele está falando de alguma coisa que é contínua na sua vida. Veja, não tires jamais da minha boca a tua palavra, pois tenho esperado nos teus juízos. No 44, assim observarei de contínuo. Eu passarei a minha vida observando. Não é aquela pessoa que olhou e se esqueceu. Afinal de contas, quem ouve a palavra e não pratica, segundo Tiago, é exatamente assim. É como uma pessoa que contemplou a sua imagem no espelho e logo se esqueceu. Não há ali uma atenção, um meditar. Ele está dizendo: eu vou fazer isso continuamente. Essa será a minha atitude diante da lei do Senhor para todo sempre. E isso é percebido na ênfase que há no texto. No nosso texto que é traduzido, você tem já essa ênfase. Mas as palavras que são usadas aqui, as palavras hebraicas, elas mostram bem essa ênfase. Veja o que está dizendo aí. Tem 3 palavras no texto que são sinônimas. No nosso texto está traduzindo assim: assim
observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre. Certo? 3 palavras que há aqui, hebraicas. A primeira palavra é tamid, que é traduzida aqui por perpetuidade. Certo? Eu observarei de contínuo. Ela significa perpetuidade, tamid. Outras 2 palavras que formam uma expressão, a palavra olam, que significa longa duração, e outra palavra chamada ed, que significa para sempre. Então essas 3 palavras literalmente significam perpetuidade, longa duração, para sempre. É isso que o salmista está dizendo. É por isso que está traduzido no seu texto: observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre. Ele quer enfatizar esta continuidade na presença do Senhor. Ele quer enfatizar que não vai ser uma atitude pontual. E é assim que você precisa viver. E para isso você precisa da palavra gravada no seu coração. Você não observa a palavra quando as coisas estão complicadas para o seu lado. Tem crente que é assim, né? Vive, despreza a Escritura, não guarda a palavra no coração. Quando enfrenta algum problema, chega em casa, deixa eu ver o que a Bíblia fala sobre isso. Aí vai pensar, aí vai... Não é essa atitude. É uma atitude de já ter a palavra no coração, a fim de reagir às circunstâncias de forma bíblica, de forma correta. Tem gente que só vai observar a palavra com o intuito de Deus ser bondoso para com ela. Está vendo, Deus? Olha, eu estou lendo a sua palavra, viu? Eu estou observando. Mas eu estou observando só quando a coisa aperta, só quando a dificuldade vem. Não seja assim. Não viva desta forma. Porque há muitos crentes que eu disse, tem na sua boca a declaração: a Bíblia é regra de fé e prática, mas vivem dando mau testemunho, vivem reagindo de qualquer forma, vivem murmurando, vivem chateados, qualquer coisa é motivo para ser problema. Mas quando as coisas apertam para o seu lado, eles vão tentar recorrer à palavra de Deus. São atitudes pontuais. E agora que eu estou na dificuldade, Senhor, eu vou ler mais a Bíblia. Senhor, eu vou frequentar mais a igreja. Senhor, eu vou orar mais. Deus nos chama para continuamente estar na sua presença, recorrendo à sua lei. Não tenha obediência pontual. Você precisa se empenhar em estar diante do Senhor e viver fielmente. E nesse processo, não tenha dúvidas, você vai pecar contra Deus. Mas você tem a garantia da palavra de Deus, que se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar o pecado e purificar de toda injustiça. O salmista não está pressupondo uma vida perfeita, porque debaixo do sol, essa vida perfeita é impossível. Só não foi para Jesus Cristo. Ele viveu uma vida perfeita. E porque Ele viveu uma vida perfeita e se deu por causa de pessoas que têm as suas vidas imperfeitas, estas que têm as suas vidas imperfeitas podem recorrer ao seu perdão, podem recorrer à sua misericórdia, podem recorrer à sua salvação. Nós vamos até Cristo, nós clamamos a Ele, nós pedimos a Ele que nos perdoe os pecados e que nos livre dos caminhos maus. E isso também é parte do bom testemunho cristão. O bom testemunho cristão não é só o fato de você viver corretamente, é o fato de quando você peca, você se arrepende e você volta aos caminhos do Senhor. Isso faz parte do bom testemunho. Mas há um pouco mais aqui. Há muitos crentes que olham para os mandamentos do Senhor, entendendo que eles são muito pesados, penosos. Eles olham para o mandamento, eles até se esforçam para guardar o mandamento, mas somente com medo de serem punidos pelo Senhor. Eles não têm alegria nisso. O salmista dá bom testemunho
acerca de como ele enxerga a lei. Veja o verso 45. E andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Veja o que ele está dizendo. Ele se empenha em guardar, e o resultado desse empenho em guardar a lei, não de forma pontual, mas de forma contínua, é visto no seu viver, quando ele diz: eu vou andar com largueza. Eu gosto muito da forma como a Almeida Revista e Corrigida traduz esse texto, esse versículo. A Almeida Revista e Corrigida traz assim: andarei em liberdade, pois busquei os teus preceitos. E aparentemente parece uma contradição, né? Eu observei a tua lei e andei em liberdade, porque para muitos a liberdade está em se livrar da lei. Agora eu tenho liberdade. O salmista está dizendo: olha, eu tenho liberdade exatamente por causa da lei, exatamente por causa dos preceitos, dos mandamentos. Porque mais do que uma série de proibição, ou de proibições, ou de uma lista com o objetivo de estragar o seu prazer e de estragar a sua alegria, a lei do Senhor foi dada para que você conheça a verdadeira liberdade. É assim que Tiago se refere à lei, a lei da perfeita liberdade. Porque qualquer liberdade que esteja fora do padrão estabelecido pela lei, aparentemente pode até ser liberdade, mas é escravidão. E é uma escravidão tão grande que estes escravos se veem livres, acham que são livres, enquanto estão presos nos seus pecados, enquanto estão amarrados aos desejos do seu coração. É a lei do Senhor quem traz verdadeira liberdade. Então pense nisso em relação àqueles que te perseguem, que falam mal de você, e pense nos mandamentos. O mandamento, por exemplo, para que você não se vingue. Deus não quer tolher a sua liberdade de ir à forra. Deus não quer deixar você injustiçado quando Ele diz que você não deve se vingar. Deus está te dando um caminho muito melhor do que o caminho que passa para ter você como juiz, que é o caminho em que você confia naquele que é o soberano e justo juiz. Porque quando ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, no mesmo texto diz: dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Quanto a você, se seu inimigo tiver fome, dá de comer, se tiver sede, dê de beber. Ou seja, não há retaliação contra o inimigo, há serviço, há amor, enquanto você espera no Senhor, enquanto você aguarda o justo juiz. Deus então dá os mandamentos para que você tenha liberdade de descansar nele, quando ele se apresenta como seu vingador. Você não precisa se preocupar com os seus ofensores, há quem se preocupe por você. É como a igreja, quando pensa num quadro de perseguição e começa a pensar em alternativas que a gente tem para não ser perseguido, e esquece que aqueles que perseguem a igreja não estão caçando briga com a igreja, estão caçando briga com o dono da igreja. Foi isso que Paulo ouviu lá naquele caminho de Damasco, quando lançado por terra, ouviu a voz de Deus que dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Saulo julgava que amava o Senhor, e ouviu desse Senhor: por que você está me perseguindo? Quem persegue a igreja, persegue a Cristo. A igreja descansa no Senhor Jesus Cristo. É o Senhor que defende a igreja, não é a igreja que se defende. O Senhor nos guarda, o Senhor nos ampara, e isso é verdade na sua vida e nos dilemas pessoais. Quando alguém te afronta, quando alguém te ofende,
quando alguém fala mal de você, como o salmista está mostrando que estava acontecendo aqui na sua vida. Então, guardar os mandamentos levará você a honrar a Deus com um bom testemunho, e o resultado em sua vida vai ser desfrutar de uma liberdade inigualável, de uma liberdade que só é apresentada pelo Senhor. Enquanto sem a lei e sem os mandamentos, será impossível que você dê bom testemunho. Você precisa da palavra de Deus para dar bom testemunho. Então o salmista apresenta aqui duas razões, dois motivos pelos quais você precisa da palavra de Deus. Você precisa da palavra de Deus para responder os que afrontam a você. A sabedoria na forma de responder às afrontas que você recebe vem da palavra do Senhor, e o tempo em que você fará isso dependerá do momento em que o Senhor quiser que isso aconteça. E é isso que você tem na vida de Jesus. Jesus confrontou Satanás, o seu inimigo, com a palavra de Deus. E você acha que existiu alguém nessa vida que foi mais afrontado, mais insultado, mais injuriado, mais perseguido que Cristo? Em certos momentos, ele respondia aos ofensores de acordo com a palavra. Em outros momentos, ele se calava e se retirava. Jesus sabia o momento certo da ação de Deus. Quando Pedro se apresenta para defendê-lo daqueles que vêm contra ele, saca da espada, ele fala: pode guardar. Você acha que se eu não pedir aqui, o meu pai mandará legiões de anjos? Mas ele sabe que não é o tempo. Ele sabe que precisa ir à cruz. Ele sabe que ele precisa pagar os pecados do seu povo. Ele sabe que ele ressuscitará glorioso e que um dia ele virá para dar resposta aos seus inimigos. Jesus sabe o tempo. Quando ele vai para a cruz, ele vai mudo, sem expressar palavra alguma. Em seu retorno, ele vem como Rei glorioso, o justo juiz, que dará a resposta final e cabal. Você precisa da palavra para dar um bom testemunho, e por causa dessa obra de Jesus, daquilo que ele fez, você tem plena liberdade para viver de acordo com a palavra de Deus, porque a Escritura diz que ele tirou você das trevas e trouxe você para a luz, para que você seja sal e luz, para que as suas atitudes diante daqueles que afrontam a você sejam muito diferentes da atitude daqueles que não temem a Deus. Porque se eu, como cristão, diante dos pecados que são cometidos contra mim, estou agindo de forma semelhante àqueles que não temem a Deus, onde é que está a diferença e onde é que está a minha condição de sal e luz, de testemunha do Senhor? E por vezes vamos agir assim, como eu apontei aqui em Mateus 18, vamos agir assim até o ponto de sermos disciplinados, por agir como gentio e publicano. Mas antes que chegue a esse ponto, nós precisamos do favor de Deus, e de lembrar do começo da oração do salmista: Senhor, que a tua misericórdia venha sobre mim, e que a tua salvação venha sobre mim, para que em meio às circunstâncias adversas, firmado no seu Redentor, você continue dando ouvidos à voz do Senhor, que ecoa em sua palavra. Você precisa da palavra para honrar o seu Salvador, dando bom testemunho dele.